Olá, pessoal. Meu nome é Priscila Borsari e eu sou mãe de 4 filhas. E por que que eu já vou falar isso logo no início do vídeo? Porque praticamente isso me define muito e define o meu dia a dia, minha rotina, né? E enquanto eu tô aqui fazendo o vídeo, eu tô fazendo um pãozinho na chapa aqui para as crianças e um leitinho quente, porque hoje tá muito frio. E, bom, basicamente esses vídeos são para falar sobre o conhecimento que eu tenho adquirido há alguns meses, que tem mudado muito a minha visão, o meu modo de ver a vida, né? E já tem um tempo que eu quero gravar vídeos, só que justamente a minha rotina com as crianças e tudo, tudo que eu tenho para fazer e também elas estarem em casa o tempo todo dificulta um pouco. E eu já tentei, né, começar, já fiz vários vídeos e não deu certo, porque não ficou bom o suficiente como eu queria, né? Eu tenho a minha questão do meu perfeccionismo e da minha procrastinação. E eu resolvi que hoje eu vou começar a gravar esses vídeos e ser o mais verdadeiro possível, né? E mostrar a minha realidade, porque se eu não fizer dessa maneira, eu acredito que fazer de outra maneira vai ficar mais difícil e aí eu vou postergar cada vez mais, né? E não vou conseguir passar esse conteúdo que eu quero passar. Então eu acredito que o público que vai me seguir, né, e me assistir, né, vai ser um pouco nichado, vamos dizer assim, para o público das mães, né? Porque eu vou falar muito sobre a maternidade, porque faz parte da minha vida, né, da minha rotina. Então, eu acho que até é bom isso, na verdade, até porque muitas mães vão se identificar comigo, né? E eu posso trazer motivação, inspiração, né? Então, assim, vocês vão escutar crianças e choro e broncas no meio dos vídeos, porque essa é a vida de uma mãe, né? A gente tá fazendo uma coisa aqui, mas tá de olho fazendo mais 1000 coisas ao redor. Então, eu vou fazer os vídeos assim. Eu sei que a imagem não vai ser boa, porque eu vou estar o tempo todo aqui fazendo as coisas, né, para as minhas filhas. Então, o intuito não é a imagem, né, nem o áudio ser bom, apesar de eu ter comprado o microfone para ser o melhor possível, né? Mas é justamente passar o conteúdo mesmo, passar as informações que eu quero passar para vocês, né? E então, assim, o que que eu primeira coisa que eu tenho para falar, para trazer para vocês, mães, é que eu entendo que é difícil, né, começar. Eu entendo que a gente tem 1 milhão de coisas na cabeça, né, e a gente fica o tempo todo sobrecarregada, mas é sim possível fazer. É sim possível porque... Ai, me queimei. É sim possível fazer porque eu vejo que durante todo esse tempo que eu tenho tentado gravar, eu fico me vitimizando, de certa forma, dizendo que eu não tenho tempo, né? Ah, não dá, eu não consigo gravar, porque as meninas estão sempre em casa, o momento que eu tenho sozinha em casa, tipo, de noite, eu já tô cansada, ou o momento que elas estão na escola, que é um curto período, né, que eu consigo estar só com a bebê, por exemplo, também é difícil, porque a neném, na verdade, é o que mais dá trabalho nessa questão de conseguir fazer os vídeos, né? Então, e aí eu vejo muito tempo passar
e eu não consegui fazer as coisas como eu gostaria. Então vai ser dessa maneira mesmo. E aí, essa é a questão. A gente tem tempo, só que a gente quer fazer da maneira perfeita, né? E muitas vezes de uma maneira que não dá, não tem como. Então a gente tem que se adequar à nossa vida, né? À nossa rotina e fazer isso acontecer. Então, é por isso que eu tô aqui para fazer, né? Mostrar para vocês a minha rotina e os meus estudos atuais e o que tem mudado na minha vida, juntamente à realidade da minha vida, né? Não quero vir aqui com uma máscara, como muitos vêm com uma máscara da vida perfeita e que consegue dar conta de tudo, porque, na verdade, né, nós mães damos conta da nossa maneira, né, bagunçada às vezes, porque é só assim, né, é muita coisa para fazer, então a gente é multitarefas, então não existe uma rotina perfeita, um modo de criação perfeita, a gente faz como dá, né, a gente muda ali o que dá para mudar para conseguir melhorar cada dia mais. Isso também é um tópico que eu quero ressaltar aqui, a grande mudança que eu tenho tendo na minha vida depois que eu coloquei rotina em casa, porque eu nunca tive rotina na minha infância, né? Eu nunca tinha horários para acordar, horários para dormir, horário para comer. E no início eu passei isso para as minhas filhas. Também não tinha rotina para elas, né? E isso fez a minha vida ser um transtorno, assim. Eu tinha muita dificuldade de lidar com tudo, porque eu não conseguia fazer nada direito, assim, era tudo muito atrapalhado. E as crianças não tinham horário para nada, né? Então, depois que eu me casei novamente, eu já estou no meu terceiro casamento, meu marido me trouxe muito essa questão da necessidade da rotina para fazer a vida, né, acontecer e, né, de uma maneira mais prática, né? E isso realmente mudou a minha vida. E, inclusive, eu tenho aqui as regrinhas coladas na parede para as crianças, né? Deixa eu ver se eu consigo capturar aqui. Que é sobre justamente uma maneira de conseguir fazer elas terem rotina e conseguirem ter autonomia também e conseguir né, acabar me ajudando, porque é muito difícil, né, a gente lidar com tudo sozinha e as crianças têm que colaborar. Então, antes de você começar alguma coisa, antes de você querer fazer algo, eu acho que é muito, muito importante você ter uma rotina. Você colocar rotina nos seus filhos, no seu dia a dia, para você conseguir executar as coisas. Porque sem rotina vai ficar muito bagunçado e vai ser ainda mais difícil, né? Então, depois que eu criei a rotina aqui em casa, nossa, minha vida, assim, tá 90% melhor. É claro que muitas coisas a gente não consegue ter controle, né? Por exemplo, todo mundo aqui em casa tá gripado, as crianças todas doentes, o neném não dorme direito quando tá doente, né? Então, a gente acaba saindo um pouquinho da rotina às vezes, porque deixa as crianças dormirem mais um pouco, né? Nessa época que tá doente, para poder se recuperar. A gente tem que levar no hospital, tem que dar medicamento e tudo mais. Então, essas coisas acabam tirando a gente ali da rotina, né? Mas é vida de mãe, né? A gente tem que se adequando a tudo. Então,
esse primeiro vídeo é mais para falar um pouco como vai funcionar os próximos vídeos. Eu vou tentar melhorar a imagem, né? Mas vai ser um pouco nessa questão de tentar fazer no meu dia a dia ali com as crianças. Porque se eu ficar esperando o momento ideal, eu não vou conseguir esse momento nunca. Então eu preciso muito utilizar esse meu tempo que eu tenho com elas aqui, fazendo café da manhã, em momento que elas estão na escola também, eu preciso utilizar esse meu tempo para conseguir fazer isso e dar sequência no meu projeto, né? Então, é isso. Mas nos próximos vídeos eu estarei trazendo conteúdo que eu quero, né? Só para falar um pouquinho mais sobre a minha família, para vocês entenderem melhor. Eu sou mãe de 4 meninas, né? E uma delas é... Ai! Uma delas me mordeu agora, comendo pão. Uma delas é bebezinha ainda. Então, é isso. A gente vai fazendo o que pode, o que dá. E as mães, né, que acredito que vai ser o meu maior nicho, né, de estar ali ajudando. É justamente quem vai se identificar comigo, se identificar com a minha rotina e entender que é assim, né? A gente vive assim, tem que dar um jeito e fazer acontecer com as crianças, porque senão a gente só deixa o tempo passar, porque tem que cuidar deles. E é um fato, né? 24 horas cuidando deles, então a gente precisa dar um jeito de fazer as coisas acontecerem. Então esse vídeo é sobre a gente ter essa consciência de que a gente precisa fazer o que for possível hoje, né? Não deixar para amanhã, porque senão a gente só vai postergando cada vez mais, né? E vai perdendo mais tempo aí de vida que a gente podia estar fazendo muita coisa, né? Então, é isso. Eu vou começar a fazer esses vídeos para trazer o meu conhecimento e o que tem mudado na minha vida. E o primeiro passo aí para as mães que precisam iniciar uma mudança é justamente colocar rotina, né? Sem rotina fica tudo mais difícil. Então, coloque horários para acordar, horários para dormir, horários para comer, horários para limpar a casa, horários para levar as crianças para a escola, né? Horários para levar nos médicos. Tentem colocar num caderno, no dia anterior, tudo que você precisa fazer no outro dia, para ficar mais fácil, né? No seu outro dia você conseguir seguir a sua rotina, né? E aí as crianças também colaboram dessa maneira, né? Quando elas têm horário, quando elas têm tarefas, né? Elas acabam conseguindo colaborar com a gente. Bom, então é isso. Obrigada por me ouvirem até agora. Espero que os próximos vídeos sejam melhores. Até mais.